a lista, professor, o quê? O professor ele entregou uma lista para vocês, não foi? Deixa eu ver aqui. Ele entregou ele entregou essa listazinha aqui para vocês, não foi? Acho que todo mundo deve ter essa lista. E essa lista vai o quê? Vai servir de base para o nosso estudo. Vou dar também um plantão, certamente, no dia da prova, na quarta-feira. Certamente começar umas 8 horas, 7h40, não sei ainda, porque ainda tem o primeiro ano. Mas até lá a gente vai o quê? A gente vai responder essa lista toda, comentar ela todinha, tudo bem? Mas antes de fazer isso, bora fazer aqui uma introdução teórica, o quê? Bora fazer aqui uma introdução teórica do assunto. O assunto de vocês agora, que vocês estão estudando, é sobre o quê? É sobre ondas. Ondas. Professor, oi. Quando o quê? Quando eu escuto falar sobre ondas, eu só me lembro daquele negócio, daquela música do Al-Chan. Olha a onda, olha a onda, tchan, tchan. Pois é, eu também. E aí, o que acontece? Onda, pessoal, onda é todo o quê? É toda perturbação periódica que se propaga no meio. Veja bem, o melhor exemplo de onda que a gente vê no cotidiano, que eu gosto de falar para vocês, é o seguinte: eu acho que todo mundo aqui já o quê? Já viu CrossFit. Ou já até acho que alguém já pode ter feito CrossFit. Aí lá no CrossFit tem o quê? Tem uma atividade que é uma corda. E aí essa corda a gente meio que fica o quê? Fica mexendo nessa corda, né? Mas exatamente a gente tá o quê? A gente fica emitindo pulsos nessa corda. Ei, e olha só, esse pulso que está se propagando na corda nada mais é do que uma onda. Aí prof, ali é uma onda? Ali é exatamente um exemplo de onda que está o quê? Que está se propagando. Veja bem, a onda, ali no caso da corda, ela está o quê? Ela está tanto vibrando quanto se propagando. Então, por isso que eu gosto de dizer, onda é o quê? É toda perturbação periódica que se propaga em um meio. Beleza. Mas isso é o de menos, o conceito de ondas é o de menos. O que é mais importante para a gente aqui é ter ideia o quê? É ter ideia das propriedades o quê? É ter ideia das propriedades do quê? Da onda. Propriedades. Vejam bem, bora se lembrar aqui das propriedades das ondas. Vejam bem, a primeira coisa que a gente tem que saber das ondas é o seguinte: as ondas, elas não transportam matéria, gente. Elas não transportam matéria. Elas não transportam matéria e também elas o quê? Elas nem arrastam, não transportam matéria e nem arrastam o meio pelo qual estão se propagando. Não transportam matéria, nem o quê? Nem arrastam o meio pelo qual se propagam. Como assim, professor? Não arrasta o meio pelo qual se propagam? Veja bem. Bora imaginar de novo a situação que? Bora imaginar de novo a situação da corda do CrossFit. O senhor tá o quê, prof? O senhor tá emitindo o quê? O senhor tá emitindo pulso. O senhor tá emitindo pulso lá na corda, não é isso? O senhor tá emitindo pulso na corda. Aí imagina que essa o quê? Que essa corda do CrossFit, prof, ela tem o quê? Ela tem um adesivozinho. Ela tem um adesivozinho bem aqui. Beleza. Aí o que acontece? Quando a onda passar, quando a perturbação passar, o que é que vai acontecer? A perturbação vai passar por esse pontozinho, por esse adesivozinho, né, por esse destaquezinho, e vai o quê? E vai fazer com que esse destaquezinho, ele o quê? Ele se perturbe. Ele se perturbe. Mas o que acontece? Depois o quê? Depois que o pulso, o quê? Depois que o pulso passar, o que é que vai acontecer depois que o pulso passar? O quê? esse esse adesivozinho, ele vai o quê? Ele vai ficar no mesmo quê? Ele vai ficar no mesmo quê? Vai ficar no mesmo lugar. Aí né, prof? Vocês entenderam o que eu quis dizer? É do quê? Ele não vai o quê? Não vai arrastar o quê? O meio do qual está se propagando. Exemplo aqui. Faz de conta que é um adesivo numa, o quê? Numa corda. Aí o que acontece? Na hora que o pulso, Na hora que o pulso passa, o que acontece? Esse adesivo, ele o quê? Ele vibra conforme o pulso, mas o que acontece? Ele ainda vai ficar no lugar. É que tá intuitivo vocês imaginarem isso aí. Aí né, prof? Exatamente. Então, saber. O que acontece? Onda, ela o quê? Ela não transporta matéria, muito importante saber disso. Não transporta matéria, nem o quê? Nem arrasta o meio pelo qual o quê? Pelo qual se propaga. Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Nem o quê? Nem arrasta o meio pelo qual se propaga. Tá, prof. Aí o que acontece? O que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber que onda, ela o quê? Ela transporta o quê? Ela transporta energia. É mesmo, prof? Veja bem, vocês já devem saber nessa altura do campeonato que o som e a luz
são exemplos de ondas, não é isso? E vejam bem, no caso do som, você já deve ter visto aqueles vídeos de ópera do malucão quebrando o quê? Quebrando o copo através do quê? Através da voz dele. Pois é, ele consegue lá quebrar o quê? Quebrar o copo. E isso, de certa forma, está relacionado com o quê? Com energia. Ah, então daí a gente o quê? A gente percebe uma relação com onda e energia. Mas eu vou mais. O que acontece? Vocês também já devem ter, dessa altura do campeonato, vocês devem saber já também que o espectro eletromagnético, as ondas eletromagnéticas, de modo geral, elas também são o quê? Elas também são ondas. Aí o que acontece? Alguns tipos de radiação, como raio-x, elas têm o quê? Elas têm um alto poder de ionização, ou seja, tem uma alta energia de ionização. Tanto é que, por isso, a gente o quê? A gente não deve ter muito contato com esse tipo, com esse tipo de radiação, com esse tipo de onda, porque ela tem alto poder de ionização e pode provocar danificação na estrutura celular. Exemplo do DNA humano, pode provocar alguma mutação lá que pode desencadear câncer. Você deve ter ouvido falar também que uma mulher grávida ela não pode se submeter a grandes exposições de raio-x, porque o que acontece? Essa radiação essa radiação de raio-x pode provocar alguma malformação no feto. Digo mais, também o quê? Também a radiação radiação ultravioleta, que é o quê? Que é uma radiação do sol, é o quê? É onda também isso aí. O que acontece? Uma exposição prolongada à radiação ultravioleta do sol poderia desencadear esse tipo de problema, a mutação, porque e, consequentemente, câncer de pele, devido ao quê? Devido ao poder de ionização da radiação ultravioleta. Vamos já especificar mais um pouco sobre a radiação eletromagnética. Mas, de um modo geral, o que eu quero passar para vocês aqui é que as ondas, elas transportam energia. Elas não transportam matéria, mas elas transportam energia. E aqui um pouco mais específico, que não é tão importante saber disso, mas eu vou botar aqui, porque é uma informação a mais. Importante saber que as ondas, elas transportam quantidade de movimento, ou melhor, transportam momento, quantidade de movimento. Então, isso aqui é um pouco mais específico e, por enquanto, só a informação a mais que vocês podem saber aí. Pessoal, beleza. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é mais um quê? Para teoria, uma pegada teórica aí para vocês saberem, um possível simulado. Agora, bora o quê? Bora pro que de fato importa nessa altura aqui do campeonato. É o quê? É a equação, equação fundamental do ondulatório. Gente, essa aqui é importante, viu? Se tem algum se alguém tem alguma vontade de fazer tatuagem de alguma lei física e tal, essa aqui pode ser o quê? Essa aqui pode ser uma dessas que vocês podem ter ideia de tatuar. Inclusive, eu tô até pensando em fazer uma tatuagem próxima semana. Tô aqui devagando ainda. Mas olha só, é o quê? Equação fundamental do ondulatório, gente. Ela diz o quê? Ela diz que velocidade é igual a quem? Velocidade é igual a lambda vezes f. Professor, o que é cada coisa aí, professor? Bora lá. Esse aqui, esse V, como vocês já devem ter ideia, é o quê? É o V de velocidade. É o V de velocidade. O que é esse lambda aqui, prof? Esse lambda é o quê? É comprimento de onda. Talvez o que seja a maior novidade para vocês aqui. Esse lambda aqui é o comprimento de onda. E o que? E esse F, prof? Esse F é a frequência. Vocês o quê? Vocês já estudaram lá no movimento circular, no primeiro ano, esse conceito de frequência. Então, bora lá. Esse o quê? Bora lá, só botar aqui. Esse V o quê? Esse V é a velocidade. É a velocidade, não é isso? Velocidade é o quê? Vocês sabem que a unidade internacional é em metro por segundo. Vocês sabem que o quê? Que o lambda agora é o comprimento, comprimento de onda. Vamos já ver o que é um comprimento de onda, de fato. Comprimento de onda. E olha só, comprimento, unidade de comprimento é o quê? Ela é dado o quê? Ela é dado em metros. E o que mais? E esse F o quê? Esse F é o fluxo, professor? Não. Esse F é a frequência. Esse F é a frequência. Frequência é dado o quê? É dado em hertz. Pessoal, vocês o quê? Vocês já... Só relembrar aqui o conceito de frequência. Vocês já viram lá o quê? Lá no estudo de movimento circular, que período é o quê? É o tempo necessário para eu realizar uma oscilação, para eu dar uma volta. É mesmo, né, prof? É verdade. E frequência é o número de oscilações
Que tu dá o quê? Que tu dá por unidade de tempo. Geralmente essa unidade de tempo é o segundo. Ah, tanto é que a unidade internacional de frequência é o Hertz, que é a mesma coisa de rotação por segundo. Então, só lembrando aqui, gente, o que é que significa eu dizer, por exemplo, que eu tenho o quê? O que é que significa eu dizer que eu tenho uma onda de período de 10 segundos? Eu tenho uma onda de período de 10 segundos, significa que essa onda, ela dá o quê? Ela faz uma oscilação em 10 segundos. E o quê? E eu tenho uma onda que tem o quê? Que tem frequência, o quê? Que tem frequência 10 Hz, significa o quê? Que em um segundo ela faz 10 oscilações. Pegaram a diferença? Olha só, período de 10 segundos, o quê? Uma oscilação em 10 segundos e frequência de 10 Hz. 10 oscilações em um segundo. O negócio é arrombado mesmo, né, professor? É verdade, é arrombado mesmo. 10 o quê? 10 oscilações em um segundo não é para qualquer um. Então, bora lá. Pessoal, então se o quê? Se a onda, ela tem o quê? Se a onda, ela tem uma velocidade, significa o quê? Significa que ela tem uma propagação. Ela tem uma propagação. E adianto para vocês, o quê? A propagação da onda, gente, ela se dá de que forma? Ela se dá com um movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é aquele o quê? Que a velocidade é constante e é em linha reta. Ei, e olha só, e se ela tem uma frequência, ela tem o quê? Ela tem uma vibração. E essa vibração dela, ela se dá como o quê? Como um movimento harmônico simples, que é algo que eu sei que vocês estão estudando aí também. É um pouco mais chatinho o movimento harmônico simples, não nego, mas dentro do quê? Dentro do estudo de ondulatório é suave, tá? Então, beleza. Então, a gente já o quê? Já viu que a equação fundamental, as propriedades, e vimos agora o quê? A equação fundamental do ondulatório. Agora, eu quero mostrar para vocês, antes da gente fazer uma primeira questão, eu quero mostrar para vocês o quê? A representação, o quê? Representação geral de uma onda. Digo mais para vocês, não o quê? Na semana, quer dizer, na prova passada, teve questão que o professor Robson, na prova passada, ano passado, tá? É que o professor Robson, ele cobrou questão justamente só o quê? Só de aplicar isso aqui. Garanto para vocês, tiveram questões que era só aplicar isso aqui pronto. Ah, e tem o quê? Tem a noção, Tem a noção das unidades, né? Geralmente, a pessoa não está acostumada com esse termo aqui, comprimento de onda, aí acaba nos tocando que tem 100 metros. E muitas pessoas se equivocavam nesse o quê? Nesse ponto. Mas bora lá. Agora eu te mostrar para vocês o quê? A representação geral de uma onda. Bora lá. Pessoal, deixa eu apresentar aqui. Esse tracejadozinho que eu tô fazendo, gente, é o quê? É o eixo que o eixo central da onda. Meio que vai o quê? Que vai dividir o quê? A onda. Meio que vai dividir a onda. Né, prof? E aí, o que acontece? Bora lá. O que é que a gente tem que saber aqui, meus queridos? Bora lá. O que é que a gente tem que saber aqui? A gente tem que saber o quê? Olha só. O que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber que esses pontos mais altos, esses picos, esses pontos mais altos em relação ao eixo central de uma onda, eles são o quê? São o que a gente chama de crista. Ah, prof? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma crista. E aqui também é uma crista, aqui é uma crista e aqui é uma crista. Onde eu fiz de vermelho são o quê? São exemplos de quê? De crista. E esse ponto mais baixo, prof? Esse ponto mais baixo, gente, é o que a gente chama o quê? É o que a gente chama de vale. É o vale. Ah, beleza, prof. Aí, o que é que a gente tem que saber aqui? A gente tem que saber que a distância entre o quê? A distância horizontal aqui entre o quê? Entre duas cristas é o que a gente chama de comprimento de onda. Prof? Então, a distância horizontal entre duas cristas é o que a gente chama de comprimento de onda. Professor, oi, e se tu pegar agora o quê? Se tu pegar aí agora a distância o quê? A distância horizontal entre dois vales também é o quê? Também é o comprimento de onda. Prof? Ah, pois é. Então, isso aqui também é o quê? Isso aqui também equivale ao comprimento de onda. Professor, oi, e agora se tu pegar o quê? A distância horizontal entre o quê? Entre o quê? Uma crista e o quê? E um valezinho. Consequentemente, por o quê? Por uma simetria, tu vai ver o quê? Tu vai ver que vai ser quanto? Vai ser lambda sobre 2. Pois é. Professor, oi, o que é que eu preciso saber mais aqui? O que é que eu preciso saber mais aqui? Me diga. Precisa saber mais aqui? É que essa distância vertical entre o quê?
entre o eixo, o quê? E o ponto mais alto é o que a gente chama de amplitude. Amplitude de uma onda. Ah, prof, olha só, entre o quê? Entre o eixo central e o ponto mais baixo, eu também vou ter uma outra amplitude. Ah, caraca, se eu pegasse o quê? Essa distância, o quê? Essa distância entre o quê? Entre a distância vertical entre a crista e o quê? E o vale, eu teria o quê? Eu teria o quê? 2 vezes a amplitude. Não o quê? Não confundir com isso aí, viu, gente? Não se confundir com isso aí, beleza? Então, olha só, o ponto mais alto é o que a gente chama de crista. O ponto mais baixo, vale. Distância o quê? Distância horizontal entre duas cristas. Comprimento o quê? Comprimento de onda. Distância horizontal entre dois vales também é o comprimento de onda. Distância o quê? Distância horizontal entre uma crista e um vale, ou um vale e uma crista, é o quê? É meio comprimento de onda. E o que acontece? Distância o quê? Distância vertical do eixo até a crista ou até o vale é o que a gente chama de amplitude. Esse A é a amplitude. Ah, beleza. E aí, só o quê? Só chamar aqui a atenção de vocês para uma coisa. Isso aqui, gente, quando eu tenho isso aqui também, quando eu tenho isso aqui também, isso aqui como todo, isso aqui como todo, isso aqui representa o quê? Isso aqui representa o quê? Uma oscilação. Isso aqui representa também uma oscilação, tá? Isso aqui representa uma oscilação. E olha só o que acontece. Isso aqui também, a distância, que é a distância completa de uma oscilação, equivale ao quê? Equivale ao comprimento de onda. Gente, só o quê? Só mais um, que botar bem aqui uma atenção, que isso aqui foi questão de prova, o quê? Questão de prova do ano passado, recuperação do ano passado, é que caiu ondulatória. Atenção. Até botar atenção. Tá importante aqui. Importante. Eu posso ter também, importante. Eu posso ter também, gente, uma situação em que eu vou ter essa o quê? Essa visão que essa visão geral aqui, essa visão geral, essa representação geral da onda. Só que, olha só, eu vou estar aqui, eu vou ter aqui no meu eixo, no meu eixo central, uma referência à unidade de tempo, uma referência à unidade de tempo. Aí tá bem aqui a representação, o quê? A representação da onda. Também aqui é o quê? Uma representação o quê? Uma representação da onda. Gente, é o seguinte, observa, se eu tiver uma referência à unidade de tempo, gente, só se eu tiver isso, uma referência à unidade de tempo, só e apenas se eu tiver isso, uma referência à unidade de tempo, apenas nessa Apenas nessa situação, se eu tiver Se eu tiver aqui a diferença, a distância horizontal entre duas cristas, isso aqui não vai me dar o comprimento de onda, não. Isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar o período. Porque, vejam bem, eu falei para vocês o quê? Eu falei para vocês que a onda, ela também faz o quê? Ela também faz um movimento harmônico simples. Ela vibra conforme o movimento harmônico simples. E olha só, e quando eu saio de uma amplitude e volto para essa mesma amplitude, eu tenho o quê? Eu transcorro o período. Ah, em outras palavras, decora. Se eu tiver uma representação de uma onda, se eu tiver uma representação de uma onda, e se tiver registrando aqui no eixo, no eixo horizontal, unidade de tempo, o que acontece? A distância entre duas cristas vai me dar o quê? Vai me dar o período. Ah, professor, e a distância qual a distância horizontal entre o quê? Entre a crista, A crista e um vale vai me dar o quê? Consequentemente, vai me dar o quê? Vai me dar a metade, vai me dar a metade do período. Isso foi o quê? Isso foi uma oscilação completa, professor, como você fez aqui, só que tivesse representado unidade de tempo. Se tivesse representado unidade de tempo, essa oscilação aqui, seria o quê? Seria o período também. Mas observação, isso é só caso Só caso vocês têm que observar. Só caso venha Vem aqui a representação em unidades de tempo, viu, gente? Atenção só com isso aqui. Se não tiver Se não tiver unidade Essa unidade de tempo aqui, ou tiver implícito, se tiver só, a onda de uma forma geral, o que acontece? A distância entre duas cristas me dá o quê? Me dá comprimento de onda. Mas só nesse caso específico, se tiver Aqui a representação da unidade de tempo, eu vou ter Eu vou ter eu vou ter que a distância entre duas Entre duas cristas vai me dar Vai me dar o período. Então, atenção com isso aqui, Atenção. Então, bora lá. Bora aqui fazer umas questõezinhas legais aqui da lista que o professor
fez para vocês. Então, bora lá. Deixa eu só tirar aqui o que? O print da o quê? Dessa primeira questão. Essa primeira questão já está o quê? Já está bem de acordo com tudo que a gente o quê? Com tudo que a gente conversou aqui. Então, bora lá. Bora lá. Então, bora lá, gente. Olha só, tu tá com tudo de acordo com o que a gente conversou. Ele dá o quê? Ele dá aí a representação. Deixa eu ler o chat. E a frequência. Pessoal, e a frequência? A frequência é o seguinte. A frequência, ela vai ser o quê? A frequência, a gente tem que saber, lá o quê? Lá do movimento circular ainda, a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber que a frequência, gente, a frequência, ela vai ser o inverso o quê? Vai ser o inverso do período. Pois é. Professor, então, tipo, não que não é representação, que não é representação geral, que não é representação geral de uma onda. Tem como o quê? Tem como eu descobrir a frequência só olhando? Tem não. Do quê? Na representação geral. Tem como tu descobrir o comprimento de onda e caso tu saiba a velocidade, tu o quê? Tu aplica o quê? A equação fundamental da ondulatória. Ou então, se for o quê? Se for numa situação como essa aqui, tu o quê? Tu analisa a situação, vê o quê? Vê que ele deu que vê o período, calcula o período e depois aplica que o quê? Que a frequência é o inverso do período. Então eu já mostro o quê? Já vou mostrar um exemplo de como poderia cair essa situação aqui. Então olha só. Gente, segundo o quê? Segunda questão. Ele está dando o quê pra gente? A figura representa um trecho de uma onda em que a velocidade é de 300 metros por segundo. Ele perguntei pra gente, para essa onda, determine, letra o quê? Letra A amplitude. Pessoal, olha só, amplitude, tá bem aqui, ó, é o quê? É a distância vertical, o quê? Do eixo até o ponto mais alto, ou então até o ponto mais baixo. Ou seja, vejam só, vou representar aqui, ó, isso aqui é o quê? É a amplitude, e aqui também é o quê? E bem aqui também é a amplitude. Então, vocês concordam comigo, gente? Vocês concordam comigo que esse 1,6 vai representar o quê? Esse 1,6 ele vai representar 2 vezes a amplitude. Concordam comigo? Pois é. Então, olha só. O quê? 2 vezes a amplitude vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1,6. Então, a amplitude aqui, nesse caso, vai ser quanto? Vai ser igual a 0,8 centímetros. Letra o quê? Letra A. Tranquilo demais, né, gente? Se alguém tiver dificuldade aí, por favor, avise no chat. Ei, letra B de bombonzinho. Olha só, ele quer saber o quê? Ele quer saber o comprimento de onda. Então, bora lá. Prof, o comprimento de onda é 2,25. Não se precipite. Veja bem, olha só, o comprimento de onda é o quê? É a distância entre uma crista e outra. Bora representar aqui as cristas. Aqui é o quê? Aqui onde está de preto é uma crista. E aqui onde eu estou fazendo de preto também é outra crista. Então, veja bem, daqui até aqui eu tenho o quê? Eu já tenho um comprimento de onda. Então, daqui eu tenho um comprimento de onda. Veja que esse 2,25, ele engloba também o quê? Engloba a distância daqui até o quê? Até aqui. Ou seja, é o quê? É a distância, prof, entre uma crista e o quê? E um vale. Ou seja, isso bem daqui vai ser quanto? Vai ser lambda o quê? Lambda sobre 2. Então, meus queridos, vejam que o 2,25, ele o quê? Ele está abrangendo tanto o quê? Tanto um comprimento de onda, como o quê? Como metade de um comprimento de onda. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que comprimento de onda, mas comprimento de onda sobre 2 é igual a 2,25. Então, fazendo isso aqui, a gente vai obter o quê? A gente vai obter que 3, o quê? 3 lambda sobre 2 é igual a quanto? É igual a 2,25. Aí, olha só, passa o quê? Passa o 2 multiplicando. Passa 2 multiplicando, tu vai ter o quê? Tu vai ter que 3 lambda vai ser quanto? Vai ser igual a 4,5. Olha só, o teu lambda vai ser quanto? O teu lambda vai ser igual a 1,5. Só atenção aqui ao quê? Ao detalhe. Ao detalhe. Observa, unidade aqui está o quê? Está em centímetro. Então, teu comprimento de onda vai ser em centímetro. Pessoal, alguém não entendeu, por gentileza, essa é o quê? Essa letra B? Olha só rapidinho de novo. Olha só, eu tenho o quê? Pego aqui, observe que esse 2,25 engloba o quê? Engloba um comprimento de onda, que é o quê? Que é a distância entre duas cristas, e também engloba o quê? A distância horizontal entre o quê? Entre a crista e o quê? E o vale. Então por isso que esse 2,25 vai ser quem? Vai ser esse lambda mais o quê? Mais o lambda sobre 2. Pessoal, alguém o quê? Alguém não entendeu isso aí, por gentileza? Porque isso aí o quê? Isso aí costuma cair, tá, gente? Isso aí com uma questãozinha besta dessa costuma o quê? Costuma cair. Então é importante que todo mundo entenda. Tudo bem, né? Então posso passar para o quê? Para a letra C.
E aí, Júlia, essa dúvida. Ah, prof, é o quê? A frequência, analisando o quê? Analisando a onda como todo, não tem como o quê? Não tem como eu determinar a frequência. Mas veja bem, no enunciado, ele o quê? Ele deu pra gente o quê? A velocidade. Ele deu pra gente a velocidade. A velocidade é quanto? É 300 metros por segundo. Então, pra gente o quê? Pra gente determinar quem é a frequência, agora basta o quê? Basta fazer a ideia de tatuagem que eu dei pra vocês. Aplicar o quê? Aplicar a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F. Então vem comigo, quanto é que é o V? O V é quanto? O V é 300. O comprimento de onda é quem? É 1,5. Só que muita atenção. Aqui é a situação que eu falei para vocês que muita gente costuma se equivocar. Ah, achei que bonitinho. Tá tão acostumado com o quê? Com esse termo, comprimento de onda. Aí acha que o comprimento de onda é 1,5. Aí o quê? Aí bota aqui 1,5. Tá errado. O que acontece? Se lembrem, o comprimento de onda tem que estar o quê? Quando eu vou usar na equação fundamental da ondulatória, tem que estar em metro. Tem que estar em metro. Então aqui eu tenho que fazer o quê? Para deixar bonitinho aqui no Sistema Internacional de Medidas, tenho que dividir por 100, não é isso? Porque de centímetro, centímetro para o quê? Para metro, a gente divide por 100. E dividindo aqui por 100, a gente vai obter o quê? A gente vai obter que o comprimento de onda é 0,015 metros, não é isso? Então, olha só. Fazendo aqui, a gente vai achar o quê? A gente vai achar que o 300 é igual ao comprimento de onda, que é 0,015, vezes o quê? Vezes a frequência. Então, a frequência vai ser quem? Vai ser igual a 300 dividido por 0,015. Prof, o que é que você vai fazer nessa situação? Eu multiplicaria em cima e baixo por 1000, né? Multiplicaria em cima e baixo por 1000, ou então ou só por 100. Enfim, no fim é que o quê? Você sabe o quê? Você sabe que 1,5 vezes 2 é o quê? É 3. Então essa conta ficaria fácil, porque tu iria observar que 300 dividido por 0,15 vai dar o quê? Vai dar 20 mil. Então a frequência vai ser quanto? Vai ser 20 mil Hz. Ah, beleza. E a letra D de dengozinho é só o quê? É só tu aplicar. É só tu aplicar que a frequência, ou melhor, que o período é o inverso da frequência e vice-versa, não é isso? Então, o período é o quê? Frequência. Então, olha só. Vou obter o quê? Vou obter que o período vai ser igual a 1 dividido por 20 mil. Ah, então olha só. Fazendo isso aqui, tu vai o quê? Tu vai obter que 1 dividido por 20 mil vai ser igual a... Enfim, vai ser igual, se vocês fizerem isso aqui, vai 1 sobre 2 vezes o quê? Vezes 10 elevado a menos 4, o quê? 1 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 4 segundos, não é isso? Que no fim é o quê? Que no fim vai ser quanto? Vai ser 0,5 vezes o quê? Vezes 10 elevado a menos 4 segundos, que é o quê? Que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 5 segundos. Então, esse o quê? Esse é o período que é o período da onda. Ah, pois é. Pessoal, é o quê? É um período bem pequeno, não é isso? Pessoal, vocês o quê? Vocês entenderam uma situação como essa? Vocês o quê? Me digam aí no chat. Vocês o quê? Vocês, agora, nesse momento, vocês gostariam que eu avançasse um pouco mais em outros tópicos do assunto? Ou vocês gostariam que eu mostrasse uma questão que caiu uma questão de prova que caiu no ano passado? Me digam aí no chat. Estão se sentindo confortáveis já? Querem que eu continue? Ou querem que eu mostre uma outra questão desse modelo que estava o quê? Que estava na prova do ano passado? Uma das provas do ano passado. Me digam aí no chat, por favor. Tá bom. Vou fazer então o quê? Como já mostrei isso aqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer a questão rapidão. Tá bem aqui. Eu até tirei print. Então, tá bem aqui. Essa questão tava o quê? Tava na prova do ano passado. Então, olha só. Questão o quê? Questão bem o quê? Bem suave. Olha só. Olha só. Gente, o que tá dizendo aqui, ó? O quê? Uma onda se propaga na corda da esquerda para a direita, com frequência de 200 Hz, como é mostrado na figura. Aí ele pede na letra A, calcule o comprimento da onda. E na letra B, calcule a velocidade de propagação da onda. Olha aí, Júlia, nesse caso aqui, ele o quê? Ele deu pra gente a frequência, né? Ele deu pra gente no enunciado a frequência. E aqui a gente tirou o quê? Que a frequência é quanto? Que a frequência é 200 o quê? 200 Hz. Ah, beleza. Então, suave isso aí.
Aí o que acontece? Ele quer saber o quê? Ele quer saber o comprimento de onda. De um modo geral, o que é que eu poderia fazer? Eu sei que a distância daqui até aqui é quanto? Eu sei que a distância daqui até aqui é quanto? Olha só, aqui é o quê? Aqui é a crista, não é isso? Só para deixar claro. Aqui é a crista e aqui é o quê? E aqui é o vale, não é isso? Se eu pegasse essa distânciazinha aqui, eu ia obter o quê? Eu ia obter o meio comprimento de onda, não é isso? Mas olha só, é mais interessante, mais óbvio é o quê? Eu fazer mesmo logo a distância entre uma crista e outra crista, porque a distância entre uma crista e outra crista me dá o quê? Vai me dar o comprimento de onda. Ah, então olha só, essa o quê? Essa distância aqui, ela o quê? Ela já me dá o quê? Ela já me dá o comprimento de onda, não é isso? E veja bem, bora analisar aqui o que a legenda, da figura aqui. Cada quadradinho aqui, o quê? Cada quadradinho aqui equivale a 10 centímetros. Professor, esse quadradinho é um quadradinho de 8? Não, cara, um quadradinho de 4. Ó. Aí, olha só, cada o quê? Cada quadradinho aqui, ó, representa 10 centímetros. Então, vem comigo, ó. 10 centímetros, mais 10 centímetros, 20, mais 10 centímetros, 30, mais 10 centímetros, 40. Então, gente, o comprimento de onda aqui nessa situação vai ser quanto? O comprimento de onda seria o quê? Seria 40 o quê? 40 centímetros. Ah, então, se o quê? Se eu botasse 40 centímetros, estava beleza, certinho. Ah, mas a gente o quê? A gente, como a maioria do pessoal botou 40 centímetros e pronto. Só que como a gente é esperto, a gente bota o quê? Já bota também aqui a resposta em metro também. Então, esse comprimento de onda é o quê? A mesma coisa que 0,4 metros. Porque veja bem, quando ele pede na letra B de bobinho, ao quê? A velocidade de propagação, a gente aplica V é igual a lambda vezes F. Aí, como eu falei para vocês, muito o quê? Muita gente acaba o quê? Acaba se esquecendo só o quê? Quando ele pega aqui a visão, o quê? A visão da figura, acaba só o quê? O padrão do ano passado foi o quê? Foi o pessoal só o quê? Só verificar isso aqui, aí botar o quê? Aí substituir aqui o comprimento de onda por 40. Ah, aí como eu falei para vocês, isso vai dar o quê? Isso vai estar equivocado. O professor, o quê? O professor não considerou nada não, em situações como essa. Então, exatamente. Tem o quê? Tem que botar em metro. Então, muita atenção com isso, porque eu tô falando para vocês. No ano passado, quem o quê? Quem se equivocou nisso aí, o professor não considerou nada. Uma questão fácil dessa também, né? Se o quê? Realmente tem o quê? Tem que fazer tudo no padrãozinho. Então, aplicando aqui, a velocidade é o que eu quero descobrir. Comprimento de onda no sistema internacional, bota o quê? Dá ele em metro. E o que acontece? A frequência, o quê? A frequência tem que estar o quê? Tem que estar em Hertz, que é o quê? Que é o RPM. Aí fazendo isso aqui, 0,4 vezes 200, tu vai o quê? Tu vai obter que vai ser 0,4, vai dar 80, 0,4 vezes 200, 80. 80 metros por segundo. Beleza? Beleza, né, gente? Então, questão o quê? Questão do ano passado, isso aí. Então, bora aqui, dar continuidade aqui ao assunto. A gente tem um tempo bom ainda pra falar aqui. Só tomar aqui um gole de água. Oi? Alguém falou? Bom dia. Você poderia falar um pouco mais de MHS, por favor? Ô, Mariana, no dia da prova, eu o quê? Eu posso falar de um pouco mais de MHS. Posso até lançar aqui umas questões de MHS para vocês, tudo bem? Porque eu só, como que, como eu não preparei para aula de MHS, preparei para uma aula mais da parte de ondulatória, eu acho que seria preferível fazer isso, até porque nessa lista aqui que eu andei analisando, só tem o quê? Praticamente só tem uma questão de MHS, que é essa sexta questão aqui. Todas as outras são o quê? São de ondulatórias. O quê? E pelo que eu me lembro, nessa prova que caiu do ano passado, o quê? O principal mesmo foi o quê? Foi ondulatório, questão de ondulatório, tudo bem? Tá bem. Obrigada. Mas o quê? Mas se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma situação específica, você pode fazer como eu sempre digo para todo mundo. Pode mandar uma mensagem no privado, que o quê? Assim que eu tiver um tempo, eu respondo sua dúvida. Muita gente me manda mensagem e pode perguntar. Sempre o quê? Sempre quando independente do horário, sempre quando eu tenho tempo, eu respondo, tá? Pode demorar mais, pode demorar menos, mas pode perguntar lá, tudo bem? Tá bem, obrigada. De nada. Meu contato tá o quê? Também tá nos grupos de alunos, de alunos do segundo ano, mas qualquer coisa, se alguém quiser, eu posso de novo botar aqui no chat. Então, bora lá. Gente, então, dando continuidade aqui, uma outra coisa muito importante aqui pra gente é a questão de classificação de ondas. Ei, e de um modo geral, eu tenho o quê? Eu tenho deixa eu botar aqui, classificação de ondas. Eu tenho 3 critérios de classificação. Só que os dois mais importantes são o quê? Classificação de ondas. Os dois mais importantes são o seguinte:
é com relação ao quê? É com relação à natureza e com relação ao quê? Com relação à direção de vibração. Então, olha só. Vou botar aqui primeiramente com relação ao quê? Com relação à natureza. Vocês o quê? Vocês já devem saber que com relação à natureza, eu tenho o quê? Eu tenho ondas do tipo o quê? Eu tenho ondas do tipo mecânicas, não é isso? Ondas do tipo mecânicas e ondas do quê? E ondas do tipo eletromagnéticas. E eletromagnéticas é onde está o quê? Onde está o espectro eletromagnético. Ah, eletromagnéticas. Ei, aí o que que acontece? Qual a diferença, professor? A diferença é o seguinte, é que ondas mecânicas, elas o quê? Elas precisam de um meio para se propagar. Elas se propagam através da vibração da matéria. Ah, então um exemplo, o melhor exemplo que a gente pode botar aqui é o som. Ah, então o som precisa de um meio para se propagar, não é isso, professor? Exatamente. Se eu fosse lá no espaço sideral é o quê? É vácuo. Se eu tentasse falar, o som no quê? Você abriria a boca para falar, mas o que acontece? O teu som não iria se propagar. Então, a gente não escutaria o quê? Não escutaria teu amigo lá no espaço sideral. É a mesma coisa se a gente fizesse a seguinte experiência. Imagine o quê? Imagine que vocês estão na sala de aula de vocês. Imagine que eu entro o quê? Na sala de aula e o que acontece? E eu com a bomba o quê? Com a bomba de vácuo. É o que acontece? Eu sopro o quê? Essa bomba ela vai o quê? Ela vai sugar todo o quê? Todo o ar que está dentro da sala. Aí o que acontece? Na sala vai ficar vácuo. Primeiramente vocês não vão respirar, né? Mas faz de conta que vocês ainda conseguissem ficar um tempo o quê? Sem respirar. Se eu tentasse falar alguma coisa, vocês o quê? Vocês não iriam escutar nada. Por quê? Não tem o quê? Porque não tinha ar. Ah, e o quê? E o som, ele precisa o quê? A onda mecânica, de uma forma geral, ela precisa de um meio para se propagar. Ei, e as o quê? E as eletromagnéticas? As eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para se propagar. Elas o quê? Elas se propagam no vácuo. Ah, como o quê? Como exemplo aqui, a luz. A luz visível, gente, é o quê? É um exemplo de onda de radiação eletromagnética. Ah, é, prof. Então, por isso até que o quê? Que o... Por isso explica até porque a onda, o quê? A luz vinda do Sol, ela chega na Terra. Porque se propaga o quê? Porque se propaga no vácuo. Ah, beleza. Aí, olha só, outra coisa, com relação ao quê? Com relação à vibração, com relação à direção de vibração. Direção de vibração. Algumas coisas são importantes a gente saber. Direção de vibração. Seguinte, gente, direção de vibração. O que é importante a gente saber aqui? Direção de vibração. É o seguinte, com relação à direção de vibração, é importante a gente saber o quê? É importante a gente saber que as ondas, elas podem ser o quê? Elas podem ser classificadas principalmente em transversais e o quê? E longitudinais. Longitudinais. E aí, nesse o quê? Dentro disso aqui, de novo, as o quê? As ondas transversais, elas o quê? Um exemplo de onda transversal é a luz. Um exemplo de onda longitudinal é o som. Tá, prof, mas me explica aí o que é o transversal e o que é longitudinal. É o seguinte, uma onda transversal é específico isso aqui, tá? Uma onda transversal é o seguinte, é que a propagação e o quê? E a vibração, elas são perpendiculares. Aí prof? Por exemplo, o quê? Na visão geral de uma onda, olha só, na visão geral aqui de uma onda. O que acontece? Nessa representação de onda aqui, o que acontece? Ela tá o quê? Ela tá vibrando o quê? Ela tá vibrando na o quê? Na vertical. E tá o quê? Tá, no caso aqui, se propagando o quê? Na horizontal. Ah, pois é. E olha só, e a onda longitudinal, o que acontece? É o quê? Tanto a vibração quanto o quê? Quanto a direção dela vão estar o quê? Vão estar na mesma o quê? Vão estar na mesma direção. Então, ok, isso aqui é um pouco mais específico, mas o que é importante a gente saber? É saber justamente o quê? Que a luz se encaixa na transversal e o som se encaixa na longitudinal. E aqui uma observação importante é o seguinte, toda o quê? Toda onda eletromagnética é transversal. Toda onda eletromagnética, ela é transversal. Mas nem toda onda transversal é eletromagnética, viu, gente? Toda onda eletromagnética é transversal. Mas nem toda onda transversal é eletromagnética. Por exemplo, é o quê?
o exemplo da corda que eu dei para vocês. O exemplo da corda, o pulso na corda, vocês o quê? Vocês podem ver que a vibração é o quê? A vibração é na vertical e o quê? E a corda geralmente é o quê? Ela está se propagando na horizontal. E é o quê? A corda é um exemplo que o pulso na corda é um exemplo de que eu preciso de um meio para se propagar. No caso ali, a corda. Ah, beleza. Então, isso aqui é o principal. E, gente, o que? Uma informação teórica também. Uma informação teórica é o seguinte: onda longitudinal, ela não sofre o quê? Ela não sofre um fenômeno chamado de polarização. Não sei. Isso é um pouco mais específico, mas o quê? Mas eu queria informar vocês isso. Não o quê? Não sofre o fenômeno de polarização. Justamente por causa disso, porque elas estão na mesma o quê? Vibrando na mesma direção que o quê? Que é a propagação. Gente, uma outra coisa aqui, antes de fazer a próxima questão, é o seguinte, professor, o senhor disse que tinha o quê? Que são três critérios de classificação. É o quê? É com relação à natureza, com relação à vibração e com relação ao que é a propagação. Ondas o quê? Unidirecionais, bidirecionais e tridimensionais. Isso é um pouco mais intuitivo, então por isso que eu vou pular isso aí. Depois eu volto para falar com vocês isso aí. O quê? Uma onda unidirecional é uma onda que se propaga só numa direção. Uma bidirecional é o quê? Que se propaga em duas direções. Uma tridimensional é o quê? É uma que se propaga nas três direções do espaço. Mas olha só, isso que eu vou falar agora para mim é mais importante, que é o seguinte, que são o quê? Que são as propriedades, propriedades da frequência, o quê? Da frequência da onda versus o quê? Versus as propriedades, o quê? Versus as propriedades da o quê? Propriedades da velocidade, o quê? Da velocidade da onda. Pessoal, seguinte, vocês o quê? Lá do ano passado, pessoal, pergunta lá do ano passado. No ano passado, vocês o quê? Vocês estudaram o quê? A refração da luz, não é isso? E a luz o quê? E a luz é uma onda. O que acontece? Lá no estudo da refração da luz, vocês o quê? Vocês estudavam que dependendo do meio que ela estava se propagando, a velocidade ela mudava, não é isso? Tanto é que no ar, no vácuo, a velocidade tinha o quê? Tinha uma luz maior. Ah, cara, então o que acontece? Se a luz é onda, o que eu posso dizer aqui sobre a propriedade da velocidade o quê? De onda? É o seguinte, a velocidade da onda, ela o quê? Ela depende o quê? Ela depende do meio. Ah, cara. E o que acontece? E a frequência? A frequência da onda, ela não depende do meio, não, gente. A frequência da onda, ela depende da fonte. A frequência da onda depende o quê? Depende da fonte. Ou seja, de quem o quê? De quem está emitindo o quê? De quem está emitindo a onda. No caso, por exemplo, da corda do CrossFit, se eu estou fazendo CrossFit, se eu estou fazendo os pulsos, eu que sou a fonte. Ah, beleza. O que mais que é importante a gente destacar aqui é o seguinte, gente. Olha só. O que acontece aqui, ó? Se a onda muda, onda muda de meio. Pessoal, como é que é o nome caracterizado pela mudança de meio de propagação? Me digam aí no chat qual o fenômeno que o quê? Que é caracterizado pelo quê? Pela mudança do meio de propagação. Me digam aí no chat, por gentileza. Qual o quê? Qual o nome do quê? Exatamente. Ou seja, quando a onda se refrata, ou seja, quando a onda muda o meio, que muda o meio de propagação, o que vai acontecer? A velocidade, ela o quê? A velocidade, ela muda. Ah, cara. E olha só. Quando o quê? Quando a onda muda de meio, o que vai acontecer com o quê? O que vai acontecer com a frequência, o quê? Com a frequência dela? Ah, ela vai o quê? Acho que era melhor ter botado altera, né? Porque muda, tem aquele negócio muda de planta que pode confundir. É verdade. Não pensei nisso. Então, olha só. Quando o quê? Quando a onda muda de meio, o que vai acontecer com a frequência? A frequência, ela não vai mudar. A frequência não o quê? Não altera. A frequência não altera. Ou seja, por quê, gente? Porque a frequência, ela só depende o quê? Ela só depende da fonte.
Ah, cara, aí o que acontece? Isso aqui cabe o quê? Isso aqui me permite eu dizer para vocês que o quê? Olha só, é o quê? A velocidade e a frequência, o quê? A frequência da onda são o quê? São independentes. Ah, então se uma muda, a outra não necessariamente muda. Tá, prof, então se o quê? Se quando eu mudo de meio, é o quê? A minha velocidade, o quê? A minha velocidade, ela não muda. Desculpa, quando eu mudo de meio, a minha velocidade muda e a frequência não muda, se eu for analisar aqui o que? A equação, a equação fundamental do ondulatório, o que acontece? Se o que? Se minha velocidade muda e minha frequência não muda, quem tem que se alterar é quem? É o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, ele tem o quê? Ele está relacionado com a velocidade. O comprimento de onda, ele está o quê? Ele é dependente o quê? Da velocidade, não é isso? Ah, pois é. Então, só o quê? Só mais uma coisa, gente. Só mais uma coisa antes da gente fazer a próxima questão. Só mais uma revisadinha. É o seguinte, uma situação muito importante que a gente tem que saber aqui é saber diferenciar, gente. É saber diferenciar, como já diferenciei para vocês. É saber diferenciar o quê? É saber diferenciar som o quê? É saber diferenciar som de luz, tá? É eu saber fazer isso. Então, como a gente já falou, o som é o quê? O som é o quê? É uma onda o quê? É uma onda mecânica, não é isso? Ela o quê? Ela precisa o quê? Ela precisa de um meio para se propagar. Enquanto o quê? Enquanto a luz é o quê? É uma onda o quê? É uma onda eletromagnética, não é isso? Eletromagnética. Eletromagnética. O que mais? O som é o quê? É uma onda o quê? É uma onda longitudinal. É uma onda longitudinal. E o quê? E a luz é o quê? E a luz é uma onda o quê? É uma onda transversal. O que mais, prof? O que mais? E o quê? E fato o quê? Fato curioso agora. Fato curioso agora. É o seguinte, o quê? A velocidade o quê? A velocidade do som, não sei se vocês já sabiam dessa curiosidade, mas a velocidade do som, ela é maior em meios sólidos, do que em líquidos e até do que em gasosos. Ou seja, por exemplo, a velocidade o quê? A velocidade de propagação do som, ela seria maior em um trilho do que o quê? Do que no ar. É mesmo, prof? É. Enquanto a velocidade da luz é o contrário, né? Vocês o quê? Vocês aprenderam isso bem no ano passado. A velocidade da luz ela é maior que no gás, por exemplo, no ar, do que o quê? Do que em meio líquido. Vocês se lembram o quê? Quando ela vai o quê? Do ar para a água, ela o quê? Ela diminui a velocidade. E o quê? E é menor ainda em meio o quê? Em meios sólidos. É o contrário, né, prof? E o quê? E eles têm alguma coisa em comum? Tem. A única coisa que eles têm em comum é que ambas são o quê? É que ambas são trio, que até botar diferente, o que eles têm em comum é que ambos têm o que são o quê? São tridimensionais. Tridimensional, ou seja, se propaga nas três direções, então também é tridimensional. Então, gente, feito o quê? Feito aqui o quê? Feito aqui o quê? Um comparativo entre o som e a luz. E a última teoria, antes da gente fazer duas questões agora, gente, é o seguinte. É o quê? É o seguinte, aproveitei que eu falei o quê? Que eu falei do som e da luz, para o quê? Para eu falar para vocês sobre o quê? Só uma obzinha aqui. É o seguinte, do sonar e radar. Sonar e radar. Sonar e radar. Pessoal, sonar e radar, eles são o quê? O sonar e radar, eles são dispositivos, ou melhor, são sensores, ambos são sensores que o quê? Sensores que captam, o objetivo deles são o quê? São captam objetos através do quê? Por meio o quê? Por meio da reflexão de ondas. Como assim, prof? É o seguinte, imagina aqui que eu sou o quê? Que eu sou um radar. Eu quero o quê? Eu quero verificar o quê? A distância o quê? Que tá um carro aqui de mim. Aí o que acontece? Eu o quê? Eu vou emitir o quê? Eu vou emitir uma onda. Aí esse o quê? Essa onda vai chegar o quê? Vai fazer o movimento retilíneo uniforme, né? Se lembrem? Aí o que acontece? Ela vai o quê? Ela vai colidir o quê? Vai colidir no obstáculo e vai o quê? E vai no carro, né? Que eu falei. E vai o quê? E vai ser refletida. Ou seja, ela bate e volta. Ela bate e volta. Ela vai ser o quê? Ela vai ser refletida. E aí o que acontece? Quando ela é refletida, ela volta até mim. Então olha só, ambos o quê? Tanto o sonar quanto o radar, eles o quê? Eles funcionam através do quê? Através da reflexão da luz. Pessoal, desculpa, reflexão da luz não, reflexão das ondas.
Pessoal, então, então cabe aqui eu destacar para vocês que o quê? Que quando algo é refletido, quando uma onda é refletida, ela permanece no mesmo meio. Então, se ela permanece no mesmo meio, o que acontece? Quando, na reflexão, quando a onda é refletida, ela vai o quê? Ela vai manter a mesma velocidade e o quê? Consequentemente, o mesmo comprimento de onda. A frequência nisso fala, né? Porque a frequência, ela depende da fonte. Então, olha só, eu até vou puxar aqui uma coisinha. Vou o quê? Vou puxar aqui para vocês que o quê? Que a velocidade, que na reflexão, velocidade não muda, consequentemente, comprimento de onda não muda, e o que acontece? E o que? E a frequência, ela também não muda, tá? Aí o que? Aí a Duda perguntou aí, se o que? Tio, mas tem como a onda mecânica ser transversal? Tem. Como eu falei, Duda, o exemplo que? O exemplo da corda do CrossFit. O que acontece? A situação lá da corda do CrossFit é um exemplo de quando eu tenho o quê? De quando eu tenho onda mecânica, no caso o quê? A corda lá do CrossFit, ela o quê? A onda que eu tô, o pulso que eu tô gerando, ela o que? Ela precisa do meio, que no caso é quem? É a corda, não é isso? E o que acontece? Nesse caso, a vibração, que é a vibração da corda, é o quê? É na vertical. Mas ela tá o quê? Ela tá se propagando na direção horizontal. Entendeu, Duda? Então, esse o quê? Esse é um exemplo, o quê? Esse é um exemplo de mecânica sendo transversal. Por isso que eu botei. Olha só, toda onda eletromagnética é transversal. Mas nem toda onda transversal é o quê? É eletromagnética. E aí, professor, o senhor fez aí o sonar e radar, beleza, tudo e tal. E o que que acontece? Qual a diferença pra gente, o quê? Pra gente fazer duas questões agora, pelo amor de gods. É o quê? A diferença, o quê? A diferença do sonar e do radar, gente, é o seguinte. Olha só. Sonar, como o próprio nome sugere, ó, sonar está relacionado, de certa forma, com o quê? Com ondas de som, né? É o sonar. Cara. Aí o que acontece? Sonar, ondas de som, são o quê? São ondas o quê? Mecânicas. Só que no caso, o sonar, ele o quê? Ele não emite, ele emite ondas de ultrassom, tá, gente? Ondas de ultrassom. Ou seja, mas de qualquer forma, os ondas de o quê? De som e de ultrassom, elas são o quê? Elas são ondas mecânicas. Então, o sonar, ele o quê? Ele emite ondas o quê? Emite ondas mecânicas. Emite ondas mecânicas. Enquanto o quê? Enquanto o radar, pessoal, olha só, o radar, ondas de rádio, não é isso? Ondas de rádio. E olha só, ondas de rádio são o quê? Eu acabei de escrever o espectro eletromagnético, mas vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar que o quê? Que ondas de rádio são o quê? Fazem parte do espectro eletromagnético. Então elas são o quê? Elas são o quê? As ondas de rádio, elas são ondas eletromagnéticas. Ou seja, o radar, ele emite ondas eletromagnéticas. Pessoal, o quê? A radiação eletromagnética, toda a radiação eletromagnética no vácuo, ela tem o quê? Ela tem a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, é intuitivo dizer que o quê? Que a onda de rádio, que o radar, ele é o quê? Ele consegue informação, ele consegue um sensoriamento bem mais rápido que o sonar, né, gente? Bem mais rápido que o sonar. Então, bora lá. Bora aqui fazer duas questões aqui para finalizar a aula de hoje. O quê? Na aula de quarta-feira, vou até ser mais objetivo nas questões. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer quase a lista toda, ou então bem perto disso. Então, olha só. Só o quê? Só para vocês o quê? Terem uma ideia de como é que cai isso aqui. De como é que cai isso aqui, ó. Porque uma questão teórica e depois o quê? Uma questão de cálculo, isso aqui. Uma questão teórica e uma questão de cálculo. Bora lá. Olha só. É justamente o que eu acabei de explicar aqui para vocês. Radares são o quê? Primeira questão da lista. Radares são emissores e receptores de ondas de rádio. Ondas de rádio são o quê? São ondas eletromagnéticas. E tem aplicações, por exemplo, na determinação de velocidade de veículos nas ruas e rodovias. Já os sonares são emissores e receptores de ondas sonoras, no caso ultrassom, tá, gente? Sendo utilizados no meio aquático para a determinação de profundidade dos oceanos, localização de cardumes, dentre outras aplicações. Comparando-se as ondas emitidas pelos radares e pelos sonares, a gente tem o quê? Temos que as ondas emitidas pelos radares
são... Peraí, desculpa. As ondas emitidas pelos radares são mecânicas? Não. Pelos radares são o quê? São ondas de rádio. São o quê? São ondas eletromagnéticas, gente. São ondas eletromagnéticas. E as ondas emitidas pelos sonares são eletromagnéticas? Não. As pelos sonares são o quê? São mecânicas, né? É o contrário. Aí o que ele fala aqui, ó? Letra B. Ambas as ondas exigem um meio material para se propagarem. Já morreu aqui, não é isso? Porque acontece? O quê? O sonar, por ser o quê? Por ser uma onda sonora, é o quê? É uma onda eletro... longitudinais. Não. Morreu aqui, né? Olha só, radiação o quê? Radiação eletromagnética, o espectro eletromagnético, ela é o quê? Toda ela é o quê? É transversal, tá, gente? Toda ela é transversal. Transversal. Ei, e as ondas sonoras têm o quê? Tem oscilações transversais? Não, é o contrário. Trocou aqui de novo, né, prof? Trocou aqui de novo. Longitudinal. Aí, olha só. Letra E, vou pular a letra D. A velocidade de propagação das ondas de radares pela atmosfera é menor do que a velocidade de propagação das ondas sonoras pela água? Não, não, galera, isso é impossível, não é isso? Olha só, onda o quê? Onda sonora é o quê? É onda de som. O som ele se propaga com que velocidade? Uma velocidade de 340 metros por segundo aqui no ar, não é isso? Aí, o senhor falou que na água é mais rápido, né? É mais rápido, mas é dentro dessa ordem de grandeza, mais ou menos. Aumenta um pouco, mas é dentro dessa ordem de grandeza. Não vai aumentar assim muito, 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 muito assim, em nível que nível de ordem de grandeza. Já o quê? Já a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, gente, é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, olha só, é fato que no ar, em relação ao vácuo, dá o quê? Dá uma diminuída. Mas o quê? Mas a diferença é absurda. É absurda. Então, a letra o quê? A letra E está errada, completamente errada. E olha só, as frequências de oscilação de ambas as ondas não dependem do meio em que se propagam. Ah, e pessoal, isso que isso faz todo sentido, não é isso? Porque o que eu falei para vocês, olha só, se o que se muda de meio, é o que? É um exemplo de refração. E o que? Quando tem uma refração, o que acontece? A frequência, ela o quê? Ela permanece a mesma. A frequência, gente, ela só depende o quê? Ela só depende da fonte. Frequência só depende da fonte. Muda o meio, mas não muda o quê? Mas não muda a frequência. O que ia mudar, gente, quando o quê? Quando eu passasse o quê? De meio, é o quê? É a velocidade e, consequentemente, também o comprimento de onda. Então, por isso que a gente marca a letra D de dengozinho nessa primeira questão. No ano passado, caiu na prova uma situação que era o quê? Que ele perguntava, na letra A, ele perguntava em qual fenômeno ondulatório o processo de sensoriamento funcionava. O processo de sensoriamento, pessoal, ele o quê? Ele funciona o quê? Ele funciona através do quê? Através da reflexão, viu, gente? Então, por isso que tanto o sonar como o radar, que são o quê? Que são sensores, de certa forma, eles o quê? Eles funcionam a partir o quê? A partir da reflexão. Então, era uma pergunta o quê? Era uma pergunta bem, o quê? Bem tranquila. A letra A. Era a pergunta de letra A e letra B. Aí, olha só. Deixa eu fazer aqui a nossa última questão. Já estourei o tempo, mas eu quero fazer ainda essa questão aqui com vocês, a terceira questão. Que é o seguinte. Caiu o quê? No ano passado caiu o quê? Caiu uma bem parecida com essa. Que é essa que eu estou falando aqui para vocês, a questão do sensoriamento. Olha só. Vou fazer essa aqui última com vocês. Que é o seguinte. Seguinte. Aqui o quê? Nessa questão aqui tá o quê? Nessa questão aqui tá um blá 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 danado, olha só. No dia o quê? No dia 12 de agosto de 2000, um sábado, uma tragédia abateu-se acima do Círculo Polar Ártico, no mar gelado de Barents, no norte da Rússia. O submarino nuclear russo, Kursk, em treinamento militar, afundou. Só um blá blá blá, né? O submarino tinha 150 metros de comprimento, 11,8 de largura e 9 metros de altura. Só contextualizando. Aí ele fala aí, ó. E ele foi localizado com exatidão por embarcações de resgate equipadas com sonares. Esses aparelhos emitiram ultrassons com frequência próxima de 25 mil Hz,
que se propagaram na água com velocidade de 1.500 metros por segundo, sendo refletidos pelos submarinos e captados de volta. Ei, o quê? Na prova em questão, ele não falou o quê? Ele, tipo, deu um texto parecido com isso aqui, só que ele não falou o quê? Ele não falou o quê? Essa palavra-chave aqui, refletidos, tá? Ele não falou isso. Ele perguntava o quê? Ele só falava que através do quê? Que através que através das ondas, as ondas chegavam lá embaixo e voltavam. E através disso ele tinha o quê? Ele tinha informação da o quê? Da profundidade que estava o quê? Que estava submarino. Aí ele perguntava qual fenômeno ondulatório se baseou isso? Aí a gente respondia, a reflexão. É o quê? Até bem tranquilo. Vocês entenderam, né? O que eu estou dizendo, né, pessoal? Entenderam, né? E aí, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Ele dizia, com base nos dados anunciados, e sabendo que o intervalo de tempo transcorrido entre a emissão do ultrassom e a recepção do eco, determinado pelo curso, que foi de 0,16 segundos, calcule, na letra A profundidade em que foi localizado a embarcação, considerando que o barco e o submarino estão na mesma vertical. Então, olha só, gente, olha só, eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui o meu quê? Bem aqui eu tenho o que? A superfície da água. Aí bem aqui tá o quê? Bem aqui vai estar o nosso querido o quê? O nosso querido navio, não é isso? Nosso querido navio, ele tem o quê? Ele tem um sonar aqui, não é isso? O nosso querido navio, ele tem o quê? Ele tem um sonar aqui. Ele tem um sonar. Aí o que acontece? Olha só, bem aqui o quê? Bem aqui no fundo tá o quê? Bem aqui no fundo tá o destroço, não é isso? Bem aqui no fundo tá o quê? Tá o destroço, tá vendo? O destroço. Que são o quê? São os destroços, não é isso? Aqui são os destroços. Aí o que acontece? O quê? O ultrassom, que é o quê? Que é uma onda mecânica, não é isso? Então, o sonar, que emite ondas mecânicas, não é isso? Ele vai o quê? Ele vai emitir aqui as ondas, pá, 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 pá. Aí se lembra, foi o que eu falei pra vocês, as ondas, elas vão se propagar o quê? Como movimento retilíneo uniforme, não é isso? Aí vai o quê? Pá, 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 pá. Vai chegar aqui, ó. Aí vai acontecer o quê? Vai acontecer uma reflexão, não é isso? Vai acontecer uma reflexão. Aí o quê? Aí vai fazer o caminho aqui de volta. Ah, professor. Então quer dizer que as ondas, elas o quê? Elas desceram e subiram, não é isso? Ou seja, se eu chamar isso aqui o quê? Se eu chamar bem aqui de L a profundidade, vocês o quê? Vocês concordam comigo que a distância total da onda foi quem? Foi 2 vezes L, não é isso? Porque ele o quê? Porque ele desceu, e o quê? E subiu, não é isso? Concordam comigo? Não é intuitivo isso aí? Então o quê? A distância o quê? Distância total, que é distância total que é percorrida. Distância total percorrida foi de quanto? Distância total percorrida foi de duas o quê? Foi de 2 vezes o quê? Foi de 2 vezes o quê? 2 vezes a profundidade. Pessoal, percebi. Pessoal, vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando, pessoal? Percebi que teve uma falha de conexão. Ah, beleza. Ah, beleza. Então a distância total percorrida, pessoal, é 2 vezes o que? A profundidade. Aí olha só. E a gente sabe, como eu falei para vocês, no começo, olha só, é o quê? A onda, ela se propaga como o quê? Como um movimento retilíneo uniforme. Então, se eu for o quê? Se eu for aplicar aqui, eu vou ter que a distância total percorrida, ela vai ser quem, gente? Ela pode ser dada, de certa forma, como o quê? Como velocidade vezes o quê? Velocidade vezes o tempo. Ah, e olha só, ele falou pra gente quanto é que é a velocidade da onda? Falou? Falou que a velocidade da onda é de quanto? A velocidade da onda é de 1.500. E falou que o tempo o quê? Que o tempo de movimento da onda é de quanto? É de 0,16 segundos. Ah, então olha só, essa distância total aqui que ela anda vai ser quem? Vai ser a velocidade da onda, que é 1.500, vezes o quê? Vezes a duração do movimento, que é quanto? Que é 0,16. Aí, olha só, 1.500 vezes 0,16, 1.500 vezes 0,16 vai ser quanto? Vai ser igual a 240 metros. Professor, 240 metros é o quê? 240 metros é a distância, o quê? A profundidade do navio? Do destroço? Não.
é o quê? É 2 vezes a profundidade, não é isso? É 2 vezes a profundidade, não é isso? Porque a distância total percorrida pela onda é 2L. Ah, então isso significa o quê? Isso aqui significa que 2 o quê? Que 2L é o quê? Que 2L, que é a profundidade, é igual a 240. Então a profundidade é quanto? É 120 metros. Ah, então na letra A gente o quê? A gente marcaria o quê? A gente marcaria aqui 120 metros. Ou então assinalaria 120 metros. Pessoal, e a letra B? A letra B é independente até da letra A, seria o quê? Seria até mais fácil. Ele pergunta o comprimento de onda do ultrassom. Então aqui é só o quê? Só aplicar o quê? A equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F. O V é quanto? O V é 1.500, não é isso? O V é 1.500. O que acontece? O comprimento de onda é o que eu quero achar. E a frequência é de quanto? Ela é de 25 mil. Então, olha só, dividindo 1.500 por o quê? Por 25 mil. 25 mil vai dar quanto? Comprimento de onda vai ser 0,06 metros. Pessoal, então, a gente o quê? A gente vai finalizar por aqui. No dia da prova, a gente tem outro encontro, que a gente faz mais questões, vai acelerar na próxima aula, a duração vai ser até maior. Mas, quero perguntar para vocês, entenderam, pessoal, o que a gente comentou na aula de hoje? Vocês entenderam, pessoal? Ficou entendido o que eu quis passar para vocês? Ou deu uma clareada aí, deixou mais difícil? Enfim, espero ter ajudado. Boa semana para vocês e tudo de bom. Tio, manda as anotações.